Obrigada, senador Capiberibe, que ora preside os trabalhos. Senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senador João Capiberibe, primeiro quero aqui também fazer o registro nessa tribuna do momento gravíssimo que o país vive, né? O povo estarrecido diante do ato da Procuradoria-Geral da República, que apresentou denúncia contra Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. Denúncia essa derivada do escândalo de corrupção que veio à tona no dia 17 de maio de 2017, quando começou a ser divulgado o conteúdo da delação premiada dos proprietários da empresa JBS. Essa denúncia vem acompanhada de provas robustas, inclusive gravações nas quais o presidente da República se mostra claramente conivente, ou no mínimo omisso, em relação aos crimes relatados pelo delator Joesley Batista, de forma que, desde segunda-feira, o povo brasileiro, repito, estarrecido, indignado, com vergonha, até porque é um fato inédito na história do nosso país, um presidente da República denunciado ao STF, nada mais, nada menos, denunciado por um crime comum durante o exercício do seu próprio mandato, o que revela a gravidade dos fatos e, possivelmente, sim, a consistência da denúncia na qual o presidente da República, repito, está sendo acusado de crime de corrupção, corrupção passiva. Aliás, segundo o ministro Fachin, tem mais 2 processos na gaveta já, preparados para serem apresentados, denúncias contra o presidente. Desta vez seria por obstrução de justiça e organização criminosa. Repito, ele está denunciado nesse exato momento pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, por corrupção passiva. Mais 2 denúncias, segundo o Procurador-Geral da República, serão apresentadas, obstrução de justiça e organização criminosa. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Quer dizer, o que nós estamos testemunhando nesse exato momento é um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. E o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo exatamente o desespero do presidente, através de nomeações e exonerações, de negociatas realizadas nos bastidores do Palácio do Planalto. Ele tenta agora, desesperadamente, obter maioria parlamentar para se manter no cargo, para aprovar as reformas malditas que prometeu ao mercado durante o processo de ruptura democrática, mas ele, através dessas negociatas, repito, nomeações, exonerações, tenta agora cooptar os parlamentares lá na Câmara dos Deputados para que não autorize o Supremo Tribunal Federal a investigá-lo em uma nítida operação política de obstrução de justiça. Isso é um escárnio, isso. Eu fico aqui, imaginando, eu fico aqui com um sentimento que brota hoje no peito da maioria do povo brasileiro, que é um sentimento de indignação, de revolta, de vergonha. Um presidente que entrou pela porta dos fundos, graças, inclusive, à conivência desse Congresso, cuja maioria foi cúmplice do assalto que fizeram ao poder, quando afastaram uma presidenta legitimamente eleita, alegando pedalada. Afastaram uma presidenta onde não ficou comprovado nenhum crime de responsabilidade para botar no poder uma quadrilha que está afundando o país, uma quadrilha que está infelicitando o país. E quem está dizendo isso não é a oposição, não. Repito, é a Polícia Federal, um órgão do Estado brasileiro. É o Ministério Público Federal que está apresentando exatamente essas denúncias. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer da nossa revolta, porque, repito, o presidente da República, desesperado, desnorteado, fez um pronunciamento ontem, simplesmente ridículo, porque ele falou de tudo, mas ele não falou daquilo que é a acusação central contra ele,
que é o assessor especial Rocha Loures, recebendo uma mala de R$500 mil. Mas, enfim, eu quero aqui dizer, senhor presidente, ainda falar aqui da forma, inclusive, né, como o PSDB continua dando sustentação a esse governo. E aqui lamento profundamente. PSDB, a despeito das divergências ou diferenças que tenhamos, nós nunca deixamos de reconhecer o papel importante do PSDB na redemocratização do país e lamento que tenha escolhido passar para a história contemporânea como partido, né, que protagonizou o golpe parlamentar. Porque, se não fosse o PSDB, ao não aceitar o resultado democrático das urnas e, portanto, partir para a recontagem de votos, partir para ações na justiça e depois, pagando R$45 mil à advogada Janaína Pascoal para que ela, junto com Hélio Bicuda, apresentasse aquele pedido de impeachment, o país não estava passando pelo momento que está passando de maneira nenhuma. E agora o que é que nós estamos vendo também? Mais outra maracutaia, que é o PMDB, boa parte dele, em aliança com o PSDB, tentando se blindar, tentando salvar o senador Aécio Neves. De que forma? Quando o presidente do Conselho de Ética, que é do PMDB, simplesmente, numa canetada, de forma monocrática, mandou arquivar o pedido que já está no Conselho de Ética para que o senador Aécio Neves seja investigado. Isso é um absurdo, isso. Ainda bem que hoje vários senadores, senador Randolfo Capiberibe, senador José Pimentel, em boa hora, estão apresentando um recurso ao próprio Conselho de Ética para que o pedido não seja arquivado. Isso é um insulto à população brasileira. Pelo amor de Deus, é um deboche. Não. O processo tem que ser instaurado no Conselho de Ética, inclusive para que o senador possa ter direito a se defender, certo? Bom, então eu quero aqui, senhor presidente, dizer que quero ainda acrescentar aqui, mais uma vez, que esse governo acabou. Esse governo foi demitido pelo povo brasileiro. Esse presidente ilegítimo que prometeu retirar o Brasil da crise, que tem a pior avaliação de um presidente de 28 anos de história, segundo as pesquisas divulgadas, inclusive a última do Datafolha, esse consórcio golpista que sabotou o governo democraticamente eleito para aprofundar a crise econômica e prometeu a salvação da lavoura, não tem legitimidade nem competência para seguir no comando do Estado brasileiro. Muito menos para aprovar as reformas que eliminam direitos trabalhistas e previdenciários. Por isso que estamos lá, nós, a oposição, bravamente resistindo, hoje, inclusive na CCJ, com a esperança e a perspectiva concreta de que, a exemplo do que aconteceu na Comissão de Assuntos Sociais, a CCJ também hoje rejeite o relatório do senador Ferraço. Quero ainda aqui colocar, senhor presidente, que essa aventura golpista, dia após dia, vem se revelando uma tragédia para os aventureiros. Aqueles que polarizaram a disputa política com o Partido dos Trabalhadores nas quatro últimas eleições presidenciais, hoje não representam mais alternativa política para a parcela significativa do eleitorado brasileiro, enquanto o PT recupera progressivamente seu vínculo com a sociedade e Lula lidera as mais diversas pesquisas de opinião. O atalho que os golpistas construíram para usurpar o poder se revela cada vez mais acidentado e perigoso. Assemelha-se a uma rua sem saída. E nós sempre dissemos que não haveria saída para a crise política e econômica fora da democracia. Mas mesmo sem legitimidade, eles tentam jogar por terra direitos duramente conquistados por trabalhadores, por meio de reformas trabalhistas e previdenciárias. Reformas malditas, perversas, pelo quanto elas atentam contra a dignidade e a cidadania do povo trabalhador. Mas quero aqui dizer, senhor presidente, que nós continuaremos aqui resistindo para impedir esses duros ataques. Diante desta encruzilhada, o povo brasileiro já indicou o caminho. E o único caminho aceitável é fora Temer, direta já e nenhum direito a menos. E é justamente isso que o povo brasileiro está defendendo.
E é exatamente isso, direta já, que o povo brasileiro vai continuar defendendo nas praças e avenidas, inclusive agora no dia próximo de junho, dia 30 de junho, agora sexta-feira, Dia Nacional de Paralisações e Mobilizações contra a reforma trabalhista em defesa dos direitos e da aposentadoria.